Louvado e exaltado seja o nome do Senhor, hoje e para todo sempre. Amém. Irmãos, chegamos no culto ao nosso Deus, o culto ao nosso Senhor, e esse momento requer que nós tenhamos total total concentração, certo? E em cultuar o nosso Deus. E nesse momento, para ter concentração, é necessário que nós venhamos a deixar o celular de lado. Ou, se você tem que utilizar o celular em relação a utilizar a Bíblia, que você possa deixar no modo avião, que seja um momento de concentração, um momento em que Deus fala com o seu povo. E que possamos, então, nesse momento, colocar nossos celulares no modo silencioso ou no modo avião, e assim nos concentrarmos totalmente em ouvir a palavra do Senhor. E vamos, nesse momento, ouvir o prelúdio com o nosso irmão Davi. Amém. Vamos iniciar com a leitura do Salmo de número 9. Eu peço àqueles que podem que se coloquem em pé para fazermos a leitura alternada do versículo 1 ao versículo de número 11. Salmo de número 9, do versículo 1 ao versículo de número 11, leitura alternada do texto. Salmo de número 9, leitura alternada. Ao mestre de canto, segundo a melodia, a morte para o filho, Salmo de Davi. Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas. Pois ao retrocederem os meus inimigos, tropeçam e somem-se da tua presença. Repreendes as nações, destróis o ímpio, e para todos sempre lhes apagas o nome.
Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Todos juntos. O Senhor é também o alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desampara os que te buscam. Cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião, proclamai entre os povos os seus feitos. Aleluia. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Vamos curvar nossas cabeças e orar ao Senhor. Santo Deus, eterno Pai, nós lemos a tua palavra, nós iniciamos o culto ao Senhor. Pai, que o Senhor possa receber todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, como um aroma suave. Que o Senhor, Pai, possa falar aos nossos corações, por meio da palavra, por meio da pregação da palavra. Que o Senhor possa nos alimentar, que possamos estar de ouvidos atentos para ouvir a cada palavra que será dita aqui. Porque sabemos que a tua voz é a voz de Deus, é a voz do Senhor. Nos ajuda, meu Pai, ser conosco. Que o teu Espírito possa nos manter concentrados nessa palavra, na alimentação que nós precisamos. Que o teu Espírito possa nos ajudar, que hoje à noite, na semana, em todos os dias, que a tua palavra nos ajude, nos guie, nos oriente. E para isso carecemos do teu Espírito Santo, nos ajudando. Nos ajuda, Senhor. E que em nossas vidas nós venhamos a glorificar o nome do nosso Salvador. Abençoa a todos nós que estamos aqui. Abençoa aqueles que estão em viagem. Abençoa aqueles que estão enfermos. E aqueles que estão negligentes em relação ao teu dia. Pai, desperta-os. Desperta-os para que eles entendam a importância de estar aqui, atendendo a tua voz, a voz que nos diz que nós devemos adorar no dia do Senhor. Acorda-os, desperta-os. E a todos nós que estamos aqui, nos ajuda, meu Pai. É assim que nós oramos, pedimos e agradecemos. Em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Ainda em adoração ao nosso Deus, vamos entoar o cântico de número 6, Doxologia. Os irmãos podem sentar. Deus também nos chama para confessar os nossos pecados. Eu peço que os irmãos possam abrir suas Bíblias em Filipenses, capítulo 4, na qual eu farei a leitura dos versículos 10 ao versículo número 20. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Eu farei a leitura do versículo 10 ao versículo de número 20. Filipenses, capítulo 4, do versículo 10 ao 20, diz assim: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes,
mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros, porque até para a Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Amados, esse é o momento de refletirmos em nossas vidas sobre as nossas atitudes, os nossos pensamentos, os nossos desejos que são contrários à palavra do Senhor. Que possamos pedir perdão. E pedir perdão na certeza que o Senhor Jesus, Ele perdoa os nossos pecados. Nós iremos, então, ter um momento de oração silenciosa e, depois de alguns instantes, o presbítero Marcos irá romper o silêncio com uma oração de gratidão ao Senhor pelo perdão dos nossos pecados. Curve sua fronte, ore ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui essa noite para podermos juntos, como povo teu, te prestar culto. Nesse momento do culto, onde nós participamos, confessando os nossos pecados, sonda os nossos corações, mostra o caminho mau e que nós, através do Senhor, possamos reconhecer aquilo que tem desagradado ao Senhor e possamos confessar individualmente cada falha, cada pecado, para que o Senhor nos abençoe, o Senhor nos conduza segundo a tua boa e perfeita vontade. Obrigado porque podemos ter esse momento de estarmos juntos como igreja e podermos te adorar, podermos te prestar esse culto, podemos te glorificar, mesmo com as nossas imperfeições. Mas isso, nós precisamos fazer isto não para o nosso conforto, não para o nosso bem tão somente, mas como ordenança tua, de podermos, junto como teu povo, a cada momento, a cada domingo, podemos te prestar esse culto. Fala ao nosso coração com a tua palavra que vai ser pregada. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Ainda em gratidão ao Senhor pelo perdão dos nossos pecados, vamos entoar o cântico de número 136, Rocha Eterna. Rocha eterna, meu Jesus, quero
rocha eterna, espero ali, abrigar-me salvo em ti. Na palavra do Senhor temos a certeza do perdão dos nossos pecados. Isaías 44, versículo 22 diz: desfaço as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Louvado seja o Senhor. Amém. Irmãos, chegamos no momento da leitura alternada. Nós estamos lendo alternadamente no livro de Mateus. E chegamos em Mateus, capítulo de número 10, e faremos a leitura do versículo 16 ao 23. Mateus, capítulo 10, do 16 ao 23, e eu peço àqueles que podem, que se coloquem em pé, para fazermos a leitura alternada do texto. Mateus capítulo 10, do versículo 16 até o versículo 23, leitura alternada. Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Por minha causa sereis levado à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho, a eles e aos gentios. Visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém. Que o Senhor possa aplicar essa palavra em nossos corações e os irmãos podem sentar. Nós chegamos no momento do ofertório. Você que veio preparado com o seu dízimo e a sua oferta, que você possa vir até o gasofilaço durante o cântico que será entoado. O cântico é o Cuidado Divino, hino de número 165. Não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti, com suas asas te cobrirá, Deus
Nos desalentos, nas provações, Deus velará por ti. Nas desventuras, nas tentações, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti na tua dor, com todo amor, jamais te deixará. Deus cuidará de ti. Como estiveres, não temas, vem, Deus velará por ti. Teu Pai bondoso te espera além, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti na tua dor, com todo amor, jamais te deixará. Deus cuidará de ti. Oremos. Deus bendito, Pai eterno, somos gratos a Ti, Senhor, porque mais um dia, no dia do Senhor, podemos cultuar a Ti, trazendo a Ti dízimos e ofertas. Somos gratos, Senhor, mais uma vez pela Tua bondade em nossas vidas, por poder trazer a Ti aquilo que da Tua mão veio, num momento de adoração a Ti. Ajuda-nos, Senhor, a ter um coração sempre sincero, cuidadoso e zeloso, que não traz o dízimo e a oferta com pesar no coração ou com preocupação, mas se confia e espera em Ti. Dá também, Senhor, àqueles que necessitam oportunidade de trabalho, para que possam participar do culto ao Senhor também, trazendo a Ti dízimos e ofertas. Também Te pedimos mais uma vez que o Conselho da Amada Igreja tenha cuidado, zelo na administração desses recursos, para a glória do Teu nome e edificação do Teu reino. É o que Te rogamos, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos ficar em pé, irmãos, para continuar louvando ao Senhor através de cânticos. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor, adoremos o seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Os homens congelam. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, teu nome é santo. Por isso louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, Pois seu nome é santo. magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor, excelso, supremo.
Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua
vocês assentar, irmãos. Vamos cantar ainda mais um cântico. Meu Jesus Salvador. Meu Jesus Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares
Meus irmãos, saúdo todos com a graça, com a paz do nosso Senhor Jesus. Nós vamos ainda orar em intercessão, ações de graças. Curve sua fronte. Pai querido e amado, como é bom poder juntos adorarmos ao Senhor, entoar louvores a Ti, colocar diante do Senhor as nossas súplicas, ler a Tua palavra, ouvir a pregação da Tua palavra. Que privilégio nós temos, ó Pai, de como povo da aliança, podermos juntos, assentados aos Teus pés, ouvir a Tua boa mão. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá a alegria de ter, ó Deus, a liberdade de adoração em nossa nação. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem nos dado, Pai. Pai, colocamos diante do Senhor também, ó Deus, as lutas que nós temos vivenciado. O Senhor conhece, Pai. O Senhor conhece cada um que adentrou neste local de culto ao Senhor. O Senhor conhece as angústias, as mágoas, as dificuldades naturais deste mundo caído. O Senhor conhece o coração ansioso, aquele que está, ó Deus, com tristeza na alma. O Senhor conhece aquele que tem enfrentado lutas na área das finanças, na saúde, nos relacionamentos. E o Senhor é o Deus de toda consolação. O Senhor é o Deus de toda providência. É um Deus que se inclina para ouvir o clamor do Teu povo. E nós pedimos a Ti, Senhor, atende as orações do Teu povo nesta noite. O Senhor conhece aqueles que adentraram aqui com o coração angustiado em relação aos seus filhos desviados, ou mesmo aos cônjuges descrentes, queridos que se apartaram dos Teus caminhos, ou que nunca conheceram a verdade, ó Deus, mas são aqueles a quem amamos, e pedimos a Tua boa mão, Senhor. Ó Pai, tem misericórdia, resgata-os, tem misericórdia, usa os Teus filhos, ó Pai, com sabedoria para falar do Evangelho, ou mesmo sem palavras para ganhar aqueles que estão ao redor. Tem misericórdia, Senhor, destes. Pedimos, Pai, a Tua boa mão, Pai, ainda sobre a família do nosso irmão Diácono Castro. Consola, Pai, consola. Ó Deus, tem misericórdia, Pai, da sua cunhada, tem misericórdia dos seus sobrinhos, principalmente. Ó Pai, o Senhor é um Deus de consolo. Consola esta família, Senhor. Nosso desejo, Pai, é que esta tragédia seja revertida, Pai, em reconciliação com o Senhor, em salvação, em crescimento espiritual, em corações mais sábios. Tem misericórdia, Senhor. O Senhor é o Deus cheio de misericórdia, compassivo, benigno, Senhor. Pai, colocamos diante do Senhor também aqueles que enfrentam lutas na área da saúde. Me recordo de Dona Joselina, que corriqueiramente tem problemas na sua coluna. Ó Deus, põe Tua boa mão sobre a Tua filha, Senhor. Tem misericórdia, alivia as dores. Pedimos Tua bênção, Pai, sobre as gestantes. O Senhor conhece cada uma delas. Põe Tua boa mão, abençoe, Pai, a gestação. Ó Deus, e que estes filhos da aliança, Pai, cresçam amando ao Senhor, e que jamais se apartem dos Teus caminhos. Pedimos Tua bênção, Pai, sobre aquelas que desejam ter filhos, ó Pai, e não têm. O Senhor sabe, Pai, algumas certamente em silêncio, ó Deus, e pedimos que o Senhor contemple a oração das Tuas filhas, Pai. Tem misericórdia, Senhor. Colocamos diante do Senhor a nossa igreja, colocamos diante do Senhor, ó Pai, os projetos que a nossa igreja tem de expansão, de plantação de novos campos, as sociedades internas, os líderes. Põe Tua boa mão sobre nós e nos ajude, Pai, a crescermos no conhecimento da Tua palavra, a amarmos mais ao Senhor. Nos ajude a termos vida de santidade cada vez mais. Pedimos Tua bênção, Pai, sobre também a nossa nação. Tem misericórdia, Pai, dos nossos governantes. Põe o Teu temor, levanta servos do Senhor. E pedimos, ó Pai, sobre este ano, ano de eleições, tem misericórdia do Teu povo, dá-nos sabedoria para que não envergonhemos o Teu nome com mau testemunho durante as eleições.
Ó Pai, tem misericórdia da tua igreja. Pedimos, Pai, que o Senhor ponha a tua boa mão sobre a nossa nação. Nós rogamos assim, Senhor, no nome santo do nosso Senhor Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, nós vamos iniciar hoje uma série na carta de Tiago. Nós vamos abrir as escrituras lá em Tiago e nós vamos alternar durante este ano Gênesis, Tiago, além de alguns textos das escrituras, alguns salmos que nós vamos expor nas escrituras. Mas hoje nós iniciaremos a exposição em Tiago. Tiago é irmão do Senhor Jesus Cristo e escreve para os servos de Deus que foram dispersos por perseguições, principalmente aqueles que foram dispersos ali após o Pentecostes, após a grande perseguição em que o apóstolo Paulo, inclusive antes de ser apóstolo, antes de ser crente, servo de Deus, era perseguidor e também ajudou na perseguição. Então muitos judeus das 12 tribos, como ele fala no versículo 1, foram dispersos e se espalharam entre nações onde também havia outros judeus. E Tiago escreve para estes que enfrentavam grandes provas e continuavam a enfrentar grandes provas, também não somente as provas naturais do mundo caído, mas também as provas ligadas ao Evangelho, por serem servos de Deus. E aí nós vamos iniciar hoje essa exposição, e hoje vamos até o versículo 4. Carta de Tiago. Crianças, Tiago aqui é irmão do Senhor Jesus Cristo, filho de José e de Maria, ou como nós chamamos, meio-irmão, já que no aspecto físico, Cristo vem diretamente de Maria, mas também é filho de José. Então é irmão do nosso Senhor Jesus Cristo. Tiago, capítulo 1, versículos 1 ao 4, diz assim a palavra do Senhor. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Até aqui nós vamos orar ao Senhor. Pai querido e amado, nós estamos mais uma vez diante da Tua palavra. E como povo do Senhor, povo da aliança, nós cremos que o Senhor é um Deus que fala à Tua igreja, é um Deus que alimenta, que exorta, que conserta os caminhos, que dá direção ao Teu povo. Deus que compadece do Teu povo e conduz todos os passos. E nós estamos aqui como filhos, pequenos, frágeis, limitados, que de nós mesmos não temos nada a oferecer ao Senhor. Estamos suplicando a Tua boa mão, nos ensinando, a Tua boa mão nos corrigindo, consolando, admoestando e nos dando dia após dia o conhecimento do Senhor Jesus, Teu Filho. Nos ajudando a compreender as verdades que o Senhor Jesus viveu e pelas quais sofreu, morreu em nosso lugar, a fim de que nós vivamos vida plena. E nós pedimos, Senhor, ajuda-nos. Nós queremos nos parecer com o Senhor Jesus Cristo. Nós queremos que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ensine nesta noite. E nós dependemos completamente do Senhor. Por isso rogamos, como disse o salmista, desvenda os nossos olhos, Senhor, para que contemplemos as maravilhas da Tua lei. Faz isso por misericórdia, Senhor, porque rogamos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, quando pensamos em provações ou mencionamos as provações, na verdade não poderia causar em nós surpresa. O apóstolo Pedro, inclusive na sua carta, fala assim: não estranheis o fogo ardente que há no meio de vós. Não trate isso como algo estranho. Nós lemos hoje, e não foi proposital, nós estamos fazendo a leitura sequencial
nós lemos Cristo alertando os apóstolos, e aí a respeito daqueles dias que eles viveriam, e mostrando, olha, vocês vão ser perseguidos naturalmente, vão sofrer. E aí, nós já estamos cansados desse discurso falso, barato, de um evangelho raso. Pare de sofrer. Obviamente, quem conhece um pouco das Escrituras sabe, não foi assim em toda a história da redenção. Lembre-se, por exemplo, de Abraão. Abraão sofreu. Lembre-se de José do Egito, perseguido dentro da sua própria casa. Olhe para o nosso texto. As 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. 12 tribos, referência aos filhos de Jacó. E os filhos de Jacó que receberam honrosamente o privilégio de nomearem tribos, o povo de Deus serem chamados como de cada um dos seus filhos. Estes filhos perseguiram José e fizeram o que fizeram. Ande mais nas Escrituras e se recorde de Moisés, perseguido desde o nascimento. E até a própria nação, tantas vezes se voltando contra ele, a ponto dele orar e rogar ao Senhor, Senhor, eu estou cansado. Ande mais nas Escrituras. Lembre-se de Davi. A palavra de Deus trata Davi como um dos homens mais perseguidos na história da redenção. Certamente na antiga aliança, o mais perseguido. Ande mais à frente. Aliás, ainda em Davi, lembre-se de alguns salmos de Davi, falando sobre sofrimento, sobre perseguição, sobre injustiças. Ande mais. Pense no profeta Elias, falando a vontade de Deus, sendo boca do Senhor, denunciando o pecado e sendo perseguido duramente, a ponto de se esconder e desejar mesmo a morte, desejar o fim da sua vida. Senhor, eu pulei um nome aí, Jó. E eu falo pulei porque Jó está situado na história da redenção, no período dos patriarcas. E lembre-se de Jó, o tanto que Jó sofreu. Ande mais. Pense em nomes como o profeta Jeremias. E aí a gente pensa um pouquinho no sofrimento não só de Jeremias, mas de cada um dos profetas. E quando Cristo fala sobre perseguições, fala assim: assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. E é interessante que quando Deus dá a sua ordem aos profetas para ser boca do Senhor, para falar ao povo, Deus até alerta, eles não vão ouvir. Ao contrário de serem ouvidos, bem recebidos, vão perseguir vocês. E em um dos textos fala assim: ainda que haja serpentes entre vós, ainda que eles se levantem como essas víboras, como venenosos, fale. Ande mais nas Escrituras e lembre de Abacuque: Senhor, por que me faz ver a opressão? Por que me deixas ver tanta injustiça, tanto sofrimento? E aí, eu e você queremos uma vida cristã tranquila, sem sofrimento nenhum, sem alguém no trabalho levantar-se contra você por causa da sua honestidade, sem alguém dentro do seu lar querendo te cutucar só para ver você irado e dizer: ah, tá vendo? Você também se ira. Nós queremos, o nosso coração quer vida mansa, sem sofrimento, sem perseguições, sem tristeza, sem luto. Na verdade, o que está por detrás disso, e deveria, era o seu olhar para a eternidade. De fato, nós queremos, mas não aqui. Não há possibilidade de viver esse mundo sem doenças, sem perseguições, sem assaltos, sem desavenças, sem escassez financeira. Não tem como.
Nós estamos em um mundo caído e nós vamos sofrer. E se você hoje está sentindo uma dor na alma, está doendo, eu vim hoje a pulso à igreja, saiba. Talvez esta não seja a pior dor que você vai enfrentar. Talvez vem mais. Não temos como mensurar e nós cantamos assim: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer. A gente fala o quê? Sou feliz com Jesus. E quando chega a dor mais forte, a gente fala, a nossa reação é a inversa. Por quê, Senhor? Eu canto, eu sou feliz, se dor mais forte sofrer. Tem outro hino que cantamos corriqueiramente e falamos assim: não sei o que de mal ou bem é destinado a mim. E aí cantamos bonito: se maus ou áureos dias vêm até da vida ao fim, mas eu sei em quem tenho crido, como disse o apóstolo Paulo, eu sei em quem tenho crido. Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o último dia. Mas quando chega o sofrimento, nós balançamos. Irmãos, tem alguém também para falar de sofrimento nas Escrituras, e eu não vou falar agora da pessoa de Cristo, mas pense no apóstolo Paulo, as listas que o apóstolo Paulo fala sobre, ele abre um parênteses e fala das dores, as marcas de Cristo em seu corpo. Ninguém aqui já foi chicoteado, tido como morto por causa do Evangelho. E o autor aos Hebreus vai falar assim ainda: olha, vocês nem têm resistido até o sangue. Não foi não, calma. Vocês nem sofreram tanto até este nível. Mas nós gememos facilmente. Isso mostra a nossa fragilidade, irmãos. Nós não somos super crentes. Nós não somos perfeitos. Mas nós somos servos do Deus Altíssimo, de um Deus que promete estar conosco, e todo mundo aqui conhece: eis que estou convosco, complete, todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós conhecemos essas verdades, mas nós balançamos. O apóstolo Paulo traz, e eu faço questão de ler, crianças, textos que o pastor citou. O tema vocês já viram aí: alegria nas provações. Textos que o pastor citou, anotem dois. 2 Coríntios 11, do 23 ao 28. E o outro texto é 2 Coríntios 4, versículos 8 a 18. E aí eu vou ler na ordem inversa. Eu vou ler, são textos um pouco mais longos, mas vale a pena você conferir. Abra a sua Bíblia, 2 Coríntios 11, versículos 23 a 28. Olha o que o apóstolo Paulo diz: são ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. E aí era um artifício para poder bater mais vezes ilegalmente. Fui 3 vezes fustigado com varas. Irmãos, fustigado com varas, não pense que é você que pega num cachorro, num bichinho e faz assim, ó, não. É surrado. Talvez algo similar a isso, cacetetes, surras de cacetetes, por causa do Evangelho. Uma vez apedrejado em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, até dentro do meio do rebanho de Cristo. Em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ao que pesa em mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Volte algumas páginas e vá no capítulo 4,
versículo 8, olha o que ele diz. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei. Por isso é que falei. Aqui é uma menção ao Salmo que diz assim: eu estava sobremodo aflito, mas eu não deixei de crer na providência de Deus. Ele faz essa citação. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabemos que aquele que ressuscitou o nosso Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações e graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, ou seja, mesmo que ele se acabe no sofrimento, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa, leia junto, versículo 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Por que então gememos? Porque quando a dor bate, nós queremos deixar de ler a Bíblia, deixar de ir à igreja, começamos a agir de modo equivocado com os nossos irmãos, descontando em quem não tem nada a ver. Nos isolamos dentro de um quarto. Se nós conhecemos a palavra de um Deus que promete, esse mundo é assim, haverá muito sofrimento, lutas, mas há promessas benditas, gloriosas, esperançosas de um Deus que promete estar conosco dia após dia. Por que então agimos assim? Tiago então escreve esta carta, e nesse trecho, Tiago inicia falando: olha, eu sei que vocês estão sofrendo, eu sei que está doendo, eu sei que por vezes a tristeza chega e ela parece tomar conta de tudo, parece tirar as forças das pernas para levantar, deixam os pensamentos incontroláveis. E aí, como diz o salmista, Salmo 77, se não me falha a memória, tem um trecho que não é traduzido e fala das canções, que até as canções são ligadas à tristeza. E aí, Tiago vai mostrar, olha, existe um outro caminho. Contentamento. Plena satisfação. Eu encerro essa introdução com uma história, apenas um trecho de história, de um médico americano que escreve sobre consolo a respeito de cuidados paliativos, pessoas que estão no sofrimento em leitos de hospitais. E esse médico hoje é um servo do Senhor, mas a sua história se deu a partir de uma senhora que no velório do esposo escorregou no cemitério e quebrou uma das pernas. E aí o seu ortopedista, o que fez a cirurgia, precisou viajar e pediu a este médico, que era um amigo dele, falou: olha, você pode ver a revisão, eu precisei fazer esta viagem e não vou poder fazer essa revisão pós-cirúrgica.
Você pode fazer para mim? Ele prontamente, posso sim. E ele contou a história. E esse médico saiu e foi pensando consigo, olha, a situação ali está feia. Perdeu o marido e quebrou a perna no velório e está agora internada nessa recuperação aí pós-cirúrgica. E quando ele entra naquele quarto, ou naquele quarto hospitalar, ele se depara com uma senhora sentada, sorrindo. Oi, doutor, tudo bem? E ele se assusta, aquilo impacta o seu coração. Como pode alguém que eu esperaria que estaria em lágrimas, em prantos de luto, ter alguma coisa errada com essa pessoa? E o que estava de errado aos olhos dele era, na verdade, a realidade que Tiago fala em nossa carta. E esse é o primeiro aspecto, crianças, que eu vou abordar com a igreja. Primeiro ponto aí que você pode anotar. Alegria nas provações. Como então enfrentar as provações com alegria? Primeiro aspecto, carregue a alegria. Carregar consigo, leve consigo. Onde é que está isso no texto? Versículo 1, versículo 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Antes de falar onde é que está no texto, o carregue consigo a alegria. Pense o que nós normalmente carregamos em dias de angústia. Aliás, antes disso, eu não sei quantos já tiveram a experiência de escorregar carregando um bebê no colo. A sua primeira preocupação não é se você vai quebrar a perna, não é se você vai bater a cabeça, não é se você vai se bater em alguém. A sua primeira preocupação natural é de proteger o bebê. Se necessário, você se joga de costas no chão. Se necessário, você vai se ferir para proteger o bebê. A ideia, irmãos, é que, ao invés disso, ao invés de carregar aquilo que é precioso em dias de angústia, com muito cuidado, em sustos que tomamos na nossa alma, nós carregamos normalmente aquilo que desagrada ao Senhor. Você já percebeu que em dias de angústia, o que te segue é ira, é vingança, é o senso de coitadinho, é o orgulho, é o mais fácil de carregar. O mais fácil de carregar é o olhar de juízo contra aquele que fez algo contra mim. É difícil carregar misericórdia, perdão, reconciliação. E você sai andando e levando consigo aquele fardo terrível de pecados. E como a palavra de Deus fala, desembarace daquilo que tem nas mentes, nos assedia. A ideia é: tire essa rede, rasgue essa rede de pecados que está pesando o seu caminhar. Salmo 42 fala assim: as minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde é que está o teu Deus? Deus não está vendo? E o salmista fala: eu só choro, eu carrego as lágrimas. Irmãos, os crentes a quem Tiago escreve, se você ler a carta de um todo, você vai ver alguns aspectos. Crentes que estavam sendo levados a tribunais, espólio de bens, doenças, falta de perdão, vários problemas ligados à vida cristã e à vida natural. Então Tiago não está escrevendo como alguém que desconhece a situação daquele povo. Tiago conhece exatamente o que aqueles crentes estavam sofrendo. Mas ele enfatiza a alegria, ele vai dizer assim: ó, irmãos, vocês precisam ter toda a alegria. E há ênfase no texto original, há uma ênfase de, olha, se o homem natural abdica da alegria, abdica do contentamento, abdica do palavreado manso em dias de angústia, o servo de Deus lança mão do fruto do Espírito. Aí vem mansidão, domínio próprio,
benignidade sobre o que os outros pensam sobre você. É comum o dia de angústia, lutas, e aí alguém te olha de um jeito diferente. Será que está me olhando? Já está falando de mim? Nós começamos a criar coisas e colocarmos no centro de todas as coisas, achando que tudo circunda contra mim. E não é assim. Ao invés disso, carregue o contentamento. Leve consigo a plena alegria. E aí é onde eu aponto para os irmãos. É que o verbo traduzido por tende por motivo é a ideia de conduza, carregue. Considere, leve consigo, é de guiar. A origem do verbo é de guiar, conduzir. Conduza consigo toda a alegria, leve consigo ela, não abandone ela, como aquele bebê, você está caindo, vai doer, não solte. Isso requer, irmãos, zelo, cuidado mesmo, requer diligência de pensar, ser proposital naquilo que você faz, naquilo que você vivencia. Carregue consigo. Alegria nas provações não é um item dispensável, é imperativo. Tiago traz, é ordem. Carregue essa alegria. Mas Tiago não fala como sendo um item simples e leve. Viver as lutas da vida cristã sem carregar consigo esse item é como alguém que está numa batalha e aí, por estar ferido, ele precisa tirar peso. E aí ele olha para o cantil de água e fala assim, está muito pesado, eu vou deixar isso aqui, é dispensável. Ele olha para a mochila cheia de mantimentos, de alimento para a jornada, ferido, e fala, não preciso, isso aqui é dispensável. Ele olha para o kit de primeiros socorros e diz assim, não, isso aqui é dispensável. Essa ideia Tiago vai mostrar, carregue, não abandone. Mas não é fácil, porque você está ferido. Dói mesmo. Às vezes a mão está ferida e você mal consegue pegar no cantil para beber água. É batalha. Vida cristã é batalha. Mas busque, carregue esta alegria. Busque ela no lugar certo. Nosso coração, irmãos, na verdade, faz andar em outra direção. Ao invés disso, nossa tentação é de escolher a procrastinação como solução. Vai deixando, empurrando tudo com a barriga. Nosso coração vai tentar buscar o sono como remédio. Olha, estou triste, estou angustiado, está difícil, eu vou dormir. E toma remédio para dormir. Eu nem estou falando de remédio da noite, pessoas que têm insônia. Eu estou falando de fuga mesmo, fuga da realidade. Outros buscam a solidão como curativo. Talvez sozinho a ferida cicatrize. Não, é o inverso disso. Aliás, no ajuntamento, Deus promete bênçãos para o seu povo, é no ajuntamento. Alguns fazem como o salmista expressou, vão buscar matar a sede ou tentar alívio nas lágrimas como alimento, ao invés de buscar no Senhor. O apóstolo Tiago vai dizer assim, tenha por motivo de toda alegria, encha o seu cantil, encha a sua bolsa, vai pesar um pouquinho mais, encha. Toda alegria, todo contentamento, tudo aquilo que você chama de paz que excede todo entendimento, a ponto daqueles que te cercam olharem para você e se impactarem, tem alguma coisa de errado, está errado, não consigo compreender, como sofre tanto, como está enfrentando uma luta tão dura, mas é tão sereno. É incompreensível, irmãos. A ideia é de que não é opção. Carregue consigo
mas tem uma ideia também no texto original de constância. Eu já levei consigo um dia, mas aí agora já gastei toda. Está difícil, não consigo. Tiago vai falar sobre constância, nessa responsabilidade que Deus dá ao seu povo. Carregue consigo a alegria de Cristo, carregue consigo o contentamento daquele que está cheio do Espírito Santo. Mas viva a carregar. Não abandone, é constância. O apóstolo Paulo fala sobre isso, nós lemos. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E lá aos Filipenses ele fala, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso. E aí, tudo posso o quê? Sei ser honrado, sei ser humilhado. É a mesma ideia. Em todas as circunstâncias, o servo de Deus, ele carrega consigo esse aspecto de contentamento. Algumas aplicações, crianças. Sabe quando você ouve um não do papai e da mamãe e fica muito triste, que era uma coisa que você queria muito, e aí às vezes você fica até calado. E por fora você pode falar assim, tá bom papai. Mas às vezes por dentro você está morrendo de raiva do papai e da mamãe. Murmurando porque não tem isso ou não tem aquilo. Murmurando porque está doendo. Então a aplicação aqui é, não murmure. Aprenda a entender a alegria em todas as circunstâncias. Aprenda a não murmurar. Outra aplicação, Salmo 73 vai trazer uma direção sobre isso. Certamente nós traremos uma exposição deste salmo à igreja neste ano. Mas um aspecto desse salmo é de mostrar, o salmista fala assim, ele invejava os arrogantes. Às vezes no meio da dor você mal consegue se alegrar com quem se alegra, por exemplo. Você sente a sua dor, e aí você observa alguém que está vivenciando um momento de felicidade, e aí você começa a olhar, ou com inveja, ou mesmo com um desprezo, aquele que está vivenciando a alegria, às vezes na mesma área que você está sofrendo. Você não consegue carregar essa alegria. Cuidado com a inveja no dia da angústia. No dia da angústia, carregue consigo a alegria. O texto diz, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Há uma ênfase no texto que Tiago vai trazer, mostrando ao povo, eu sei que vocês estão passando por várias provações. É todo tipo de provação. Provações intensas, lutas. E aqui também cabe tentações. Mas carregue a alegria consigo. Segundo lugar, crianças que estão anotando, conheça a perseverança. Conheça a perseverança. Primeiro, carregue a alegria. E o segundo, conheça a perseverança. Versículo 3, leia junto. Sabendo, todos juntos de novo. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Obviamente, olhar para uma tragédia não é um exercício prazeroso. Quando você ouve uma notícia muito dura, não é gostoso. Não te dá prazer naturalmente. Só que em cima de momentos difíceis, Deus, na sua santa, justa, perfeita provisão da história, Ele dá para nós, nos momentos de angústia, aspectos de aprendizado. Deixa eu dar um exemplo bem direto sobre isso. Não é gostoso enterrar um ente querido. Não é prazeroso enterrar. E a queda
nos atingiu, obviamente, isso vai acontecer. E Deus, na sua providência, poderia, na sua soberania, escolher que fosse momento somente de sofrimento, momento de saudade, de partida. Mas a palavra de Deus fala, inclusive, que há sabedoria na casa onde há luto. E mais sabedoria do que onde há um banquete. Então perceba que olhar tragédias não é algo que alegra, que abre os olhos, que traz um espanto de, que coisa boa. Obviamente não é. Mas deve abrir os nossos olhos com esta mesma intensidade para entender, para conhecer que Deus está trabalhando alguma área específica da nossa vida ligada à perseverança. Há um trabalho ali, e aí a ideia é, a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. A ideia é que trabalha a vossa perseverança. E há também aqui no texto original uma ideia de intensidade desse trabalho. Tem algo intenso martelando a sua alma, mexendo áreas do seu caráter, fazendo você crescer. E se está acontecendo com você, é porque Deus, na sua soberania, na sua sabedoria, sabe que você precisa ser trabalhado em alguma área específica. É assim. A aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança, trabalha a vossa perseverança. A ideia aqui é, sabe como é que você carrega essa alegria, crianças? Essa alegria é difícil de carregar em dias difíceis. Não é meramente olhando, e a alegria aqui não é sorriso nos lábios o tempo todo, mas é contentamento. E a ideia não é só carregá-la, mas é carregá-la vislumbrando, se aproximando, tendo bastante atenção com as áreas que Deus vai trabalhar dentro do nosso caráter. Sabe como o salmista fala isso em outras palavras? Crianças, textos que o pastor citou. Salmo 90. Olhe que o salmista tem consciência de que Deus, na sua soberania, aperta o nó. Deus toca na ferida. Salmo 90, versículo 7. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Nesse caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Versículo 12, se você está aberto, leia junto. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos, sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quantos nos tens afligido, por tantos anos quantos suportamos a adversidade. É a consciência de que existe alegria no coração do Pai. Existe. E a consciência de que os dias em que Deus aperta a nossa alma, durante estes dias, o seu coração deve se voltar: Senhor, ensina-me a contar os meus dias, a observar cada aspecto da dor, porque eu sei que o Senhor está produzindo em minha alma perseverança, constância.
E a ideia de perseverança, irmãos, é de suportar fardo sem murmurar, sem blasfemar contra o Senhor, sem dar meia volta na fé. Paulo falou a mesma coisa aos Romanos. Romanos 5. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E aí ele diz, e não somente isto, observe, mas também nos gloriamos nas tribulações, não são nas vitórias não, nas tribulações. Por quê? Conhecendo, sabendo, a mesma ideia, conhecendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Você recebeu o Espírito Santo em seu coração, ele enche o seu coração do amor do Pai, você tem plena satisfação no Pai, você tem plena alegria na sua presença, e você pode então observar e se gloriar nas tribulações. Está doendo, mas Deus está trabalhando em mim. Está doendo, mas eu estou crescendo. Está doendo, mas são os sofrimentos de Cristo. Por isso, aprenda a meditar nas áreas em que está doendo. Por que o Senhor tem afligido a minha alma? Por que o Senhor tem permitido essa luta tão dura? Às vezes você pode, de fato, sondar e perceber, foi pecado, eu pequei contra o Senhor. Estou sofrendo as consequências disso, é possível que sim. Mas às vezes é como aquele texto que chegam para Jesus, Senhor, quem pecou para que ele nascesse assim? Não foi nem o pai nem a mãe, não tem relação com isso. Mas foi para a glória do Senhor ser manifestada. O que Jó fez para sofrer daquele jeito? Ele responde no final, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Conhecer os aspectos, o trabalho que as provações promovem no coração. Olhe para Jó. Tiago capítulo 5, ele vai usar o mesmo termo para falar de Jó. Versículo 11, ele diz, e eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó. E aqui a ideia também é a mesma, de perseverança de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Eis que temos por felizes, olhe para Jó. Há uma ligação direta da tribulação, o contentamento, a plena alegria, a perseverança. E o vislumbre no propósito. Crianças que estão anotando, eu coloquei aqui, vislumbre o propósito, mas pode ser, olhe o propósito, é mais fácil para as crianças anotarem. Olhe o propósito das lutas, das provações. Deus tem propósitos em tudo que ocorre debaixo dos céus. Nada ocorre sem o seu consentimento. A palavra de Deus fala que nenhum pardal cai sem o consentimento do Senhor. Nada. E na verdade, quando nós temos lutas, os olhos turvos das lágrimas nos fazem não enxergar a providência, não enxergar o propósito que Deus tem naquela luta. Nós não enxergamos um palmo à frente. Eu já mencionei aqui os discípulos de Emaús, chorando, sofrendo a morte de Cristo e conversando com Cristo ressurreto. Mas tão angustiados que estavam, de tão angustiados,
não conseguiam olhar ao lado e perceber, é o próprio Mestre ressurreto. Vislumbre o propósito das provações. Eu me recordo de uma ilustração que eu vi do reverendo, já saudoso, de saudosa memória, reverendo Jorge Canelhas, foi meu professor do seminário, e quando ele falava sobre provações, certa vez ele falando sobre provações, ele fez a seguinte ilustração. Havia uma pedra bruta sendo transformada em uma belíssima obra de arte. E aí o artífice pegava a pedra e batia. Tá, e a pedra falava, ai! E aí ele pegava e batia mais forte, porque tinha que tirar uma lasca maior de pedra e batia e a pedra, ai, 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 gemia, está doendo. E aí chega um ponto que aquele artífice fala assim, pedra, eu sei que está doendo, mas se tu conseguisse olhar o que eu estou vendo, a obra de arte que eu estou fazendo de você, você não estava reclamando não. Dói. Nós não estamos minimizando a dor de ninguém. A gente sabe que dói. A gente sabe que é terrível a solidão. Não ter alguém para compartilhar. Não ter alguém que você confie. E aí você vai se recordar. É aqui onde a gente vai pegar e dizer, quer exemplo de sofrimento? Olhe para Cristo. E Davi experimentou só um pouquinho disso, como tipo de Cristo. E Davi fala assim, até aquele que comia do meu pão. Falando a respeito da cruz, do Getsemane, da última ceia. E Judas ali, comendo do pão com Cristo. Dói. Alguém que sabe o que é ser traído? Cristo. Alguém que sabe o que é padecer? A Bíblia fala sobre isso. Ele sabe o que é padecer. Olhe para Cristo. Vislumbre o propósito. E Tiago vai dizer qual é o propósito no texto. Ele fala assim. Ora, versículo 4. A perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Em outra tradução, a palavra completa aí é a mesma palavra traduzida por perfeito no próprio versículo. Lendo novamente seria, ora, a perseverança deve ter ação perfeita, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. E aí você fala, eu não sou perfeito, então eu não preciso carregar alegria, eu vou mesmo descontar, eu vou mesmo ficar murmurando. Não. Tiago está falando sobre maturidade. Mas não é maturidade de idade, não é ligado a isso. É ligada diretamente à sua união com Cristo, à sua relação com o Pai das luzes. Versículo 17, olha o que ele diz. Toda boa dádiva e todo dom o quê? Perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. A ideia aqui é, nós fomos recriados em Cristo, em um elo de amor eterno, de um pai que ama os seus filhos, de um pai que toda a perfeição vem dele, de modo gratuito aos seus filhos, por meio de Cristo, da cruz, do sofrimento. E o objetivo das provações é que esta perfeição que desce do Pai das luzes seja reflexo do caráter de Cristo em sua vida. Maturidade aqui é, pareça-se com Cristo. O objetivo é que vocês sejam perfeitos e íntegros e nada deficientes. É Cristo. É para que você seja um cristão. Ah, mas eu sou cristão. Mas demonstre o cristianismo no dia da angústia, no dia das lutas, nos dias, como
A palavra de Deus fala assim: no dia da minha angústia, clamo ao Senhor. Dia de angústia. Demonstre essa maturidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Agostinho de Hipona, ele comentando sobre as provações e aspectos ligados a esse texto, ao texto de Pedro, quando Pedro fala assim: não estranheis o fogo ardente, que veio para vos provar. Crianças que estão anotando, se quiserem anotar, 1 Pedro 4, a partir do versículo 12, eu não vou ler o texto todo, mas ele fala: não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Não, é isso mesmo, sofrimento, lutas. A vida cristã é assim. Pelo contrário, olha o que ele vai dizer: alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. E eu não vou ler o demais do texto, mas eu vou encerrar com a fala de Agostinho, com a ilustração que ele traz. E ele diz assim: tal como na fornalha se prova a prata e o ouro, também o justo na provação do sofrimento. Também da fornalha do ourive se tira outra semelhança. Numa pequena panela encontra-se 3 coisas: fogo, ouro e palha. E aí vês a imagem do mundo inteiro. Aí está a palha, aí está o ouro e aí está o fogo. E aí ele está na ilustração. Tem uma panela como se fosse o mundo. Fogo, ouro e palha. A palha faz-se em cinzas. O fogo arde. O ouro sai purificado. Do mesmo modo, no mundo inteiro há justos, há ímpios e há tribulação. O mundo é como que a fornalha do ourives. Os justos são como que o ouro, os ímpios como que a palha, e a tribulação é como que o fogo. Poderá purificar-se o ouro se a palha não arder? Acontece que os ímpios são reduzidos a cinza, pois quando blasfemam e murmuram contra Deus, transformam-se em cinzas. Aí então se purifica o ouro, isto é, os justos que carregam com paciência todas as moléstias deste mundo, e que nas suas tribulações louvam a Deus. O ouro purificado vai para onde estão os tesouros de Deus, pois Deus tem realmente tesouros para onde mandar o ouro purificado. E tem também o monturo, para onde mandar a cinza da palha. Tudo sairá desse mundo. Vê tu que hás de ser. Forçoso é que venha o fogo. Se te encontrar ouro, leva-te a sua sujidade. Se te encontrar palha, faz-te arder e te reduzir a cinzas. Deus é soberano sobre tudo. Tribulações sobre justos e injustos. Deus faz nascer o seu sol sobre justos e injustos. Doenças, justos e injustos. Injustiça, justos e injustos. Mas certamente as mais duras perseguições estão sobre aqueles que proclamam o nome do Filho. Mas aqueles que estão unidos a Cristo, ligados a Ele, têm a garantia de que serão trabalhados, purificados, santificados. Que vão ser, não por causa do seu próprio trabalho, mas por causa do maior trabalho feito na cruz do Calvário. Você vai ser apresentado imaculado, puro, diante da sua glória. Suplique a graça de Deus, supliquemos a graça de Deus para enfrentar as provações com alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Cristo é a nossa alegria. Olhe para Jesus. Fite os olhos nele. Vislumbre o propósito é que você se pareça cada vez mais com Cristo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Amém.
Vamos orar, irmãos. Curve sua fronte. Vamos colocar de pé. Pai querido e amado, nós estamos diante do Senhor. E o nosso coração sente vergonha dos nossos pecados, das vezes em que murmuramos, das vezes em que, diante das lutas, o nosso coração se enraivece. As nossas atitudes fogem da Tua palavra, do centro da Tua vontade. Mas nós queremos pedir misericórdia sobre a nossa vida. Queremos pedir que o Teu Santo Espírito fortaleça a nossa alma. E que olhemos para esse texto tão bendito que o Senhor resolveu guardar por todas as gerações. E que olhemos para ele, Pai, com um olhar de esperança, de que o Senhor fortalece a Tua igreja, de que o Senhor traz alegria no dia da angústia, de que o Senhor é alento nas tribulações. E de que a murmuração não é caminho sábio, não é caminho que agrada ao Senhor, é dano para a nossa própria alma. Guarda o nosso coração, levanta-nos, Pai. Ó Deus, tem misericórdia de nós, perdoa-nos por tantos dias em que erramos nesta área. Ó Deus, e dá-nos que, ao chegar em casa, mesmo que a dor esteja lancinante na alma, nós possamos, como o salmista, dizer: em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Ó Deus, tem misericórdia de nós, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém, Senhor. Recebei a bênção, irmãos, que a maravilhosa graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno e bondoso Pai, e que a comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus repouse sobre cada um de vós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém, Senhor. Amém. Assentai-vos, irmãos, aguarde o pós-lúdio.